Nós vamos falar hoje um pouco de um assunto extremamente atual, que é a ansiedade. A ansiedade e o seu contraponto, né? Que é a serenidade. Uma coisa bem ao contrário da outra. A ansiedade, ela não é uma característica atual apenas, né, do nosso tempo. Isso já é da história da humanidade. As pessoas desenvolvem, umas mais, outras menos, a questão da ansiedade, né, que é uma espécie de angústia, né, conforme vem lá do latim, da palavra anxietas, né, significa angústia, aflição, agonia. Essa palavra ansiedade nós temos, né, nas nossas conversas, aquela indicação, e a gente faz essa conexão, né, uma pessoa ansiosa é aquela pessoa mais agitada, que não para, que anda para lá e para cá, né, está sempre fazendo alguma coisa, é uma pessoa ansiosa. Mas nós vamos ver que ela tem algumas características, né, positivas algumas e algumas negativas. Nós lembramos que nós vamos aqui falar da ansiedade normal, ansiedade normal, porque existe ansiedade doença, patologia, né? Não é essa que nós vamos tratar. Volta e meia nós vamos falar um pouquinho de cada uma, mas na verdade nós vamos falar mesmo da ansiedade normal. Todos nós temos um pouco, né? No nosso mundo de hoje, que é um mundo dito online, né? Nós temos as cobranças sobre nós muito rigorosas, horários, né? Nós estávamos falando aqui no início. Além dos horários, as nossas preocupações pela subsistência, as preocupações pelos relacionamentos, né? E hoje em dia, com esse mundo de celulares, de computadores, é tudo muito exigido para ontem. Para hoje já não serve mais. É tudo muito rápido. A cobrança é rápida, né? É igual o caixa eletrônico do banco lá. Se você atrasa 1 segundo, ele já sai. Já desligou, já era, você tem que acessar de novo. Então, essa característica do nosso tempo, né, fez com que a ansiedade aumentasse na humanidade como um todo, apesar de já ser uma característica nossa, né, como ser humano. A Sueli Schubert, no livro Transtornos Mentais, que é o último livro que ela lançou, né, ela diz que nós vivemos na Terra hoje um momento que ela chama de angustiante, que as coisas mudam dos minutos para os minutos seguintes. Aquilo que estava correto agora, já definido, no minuto seguinte já não é mais. Já mudou, já teve alguma modificação, não é? E a gente tem que se adaptar a isso. Essa adaptação, ela é difícil, ela não é muito simples. Nosso corpo físico, ele não é online, que você aperta um botão e tudo se resolve. Não é assim que funciona, né? Mas a sociedade, de modo geral, nos cobra dessa forma, né? Então, ela diz que no momento seguinte nós temos uma nova configuração da nossa vida. Muda, as coisas mudam. Isso gera ansiedade. Mais do que num passado que as coisas eram um pouco mais lentas, né? A Joana de Ângeles também corroborando, né, essa posição da Sueli, diz que as nossas correrias, né, pelas aquisições dos bens materiais, bons salários, bons empregos, né, e por um lado, e por outro lado, a violência que nós estamos vivendo no mundo hoje, né, o nosso país, de uma maneira muito específica, vem passando por um momento difícil nessa área, né, isso tudo são causadores da ansiedade. E alguns de nós conseguem lidar melhor, outros nem tanto. Aí podem surgir problemas, né? Quando nós vamos falar a respeito da ansiedade, que ela é um transtorno mental, né? A ansiedade, ela tem gradações diferentes, mas de qualquer forma ela é um dos tipos
de transtorno mental. Existem vários. Hoje tem transtorno para tudo, né? Que já descobriram. Estudam, inclusive, os transtornos, né? Um deles é a ansiedade. A ciência oficial, ela às vezes se refere aos problemas da mente, né? Problemas da mente, uma hora como enfermidade mental, outras vezes com a expressão doença mental, de outras vezes transtorno mental, né? De qualquer forma, todas essas expressões são sinônimas. Ocorre que na ciência oficial, alguns setores, eles preferem usar um tipo de expressão e outros setores um outro tipo. Mas no fim, isso que nós dissemos são sinônimos. Para nós aqui é tudo a mesma coisa no nosso estudo de hoje. Ainda no livro Transtornos Mentais da Sueli, ela define a ansiedade. O que é ansiedade? Né? Traduz-se, né, e ela lembra para essa definição um psicólogo americano, que é o Ronald Rice May. Esse psicólogo americano, ele define a ansiedade dessa forma. É a expectativa de uma coisa que não aconteceu, não. A gente espera que possa acontecer. É a expectativa ou o esforço que nós fazemos para nos adaptarmos às novas configurações que nos cercam. Então pode ser uma coisa real, atual, de agora, eu tento me adaptar, e se eu não consigo me adaptar bem, eu fico ansioso, ou até grande parte da ansiedade nossa é aquela coisa que nem aconteceu. Está lá no futuro, nem sei se vai acontecer. É expectativa, né? Mas e se amanhã eu estou lá bem no meu emprego? Se eu perder meu emprego amanhã, e como é que vai ser? Às vezes isso nem vai acontecer, mas nós já estamos ansiosos diante dessa possibilidade, né? Então, essas nossas adaptações do momento, ou essas previsões não positivas, que se gera ansiedade é negativa, do futuro, elas podem vir, né, através de frustrações profissionais no presente, pode vir através de conflitos conjugais, as pessoas ficam ansiosas diante dessa situação, através da perda de entes queridos. Tudo isso são fatores que fazem que a ansiedade aumente na pessoa, né? Perda de emprego, dívidas financeiras, medo da violência. A ansiedade, de forma geral, está diretamente ligada ao medo. Nós vamos ver isso, né? Claro que tem um exagero e tem o normal. Aí nós vamos comentar. Então, um aspecto importante que se destaca da ansiedade, né, é a criatura se achar, ela desenvolve esse sentimento, que ela é incompetente. Ou que ela é inadequada, ela é impotente para resolver alguma coisa. É aquela cobrança exagerada em cima das pessoas. E como ela não respondeu imediatamente, ela se acha incompetente. Ela não é incompetente. Mas a situação ao redor dela, se ela não souber trabalhar isso, ela se acha incompetente. Mas não é. E gera daí, não é, a ansiedade. Esse sentimento de incompetência é muito ligado à ansiedade. Não porque a pessoa não saiba resolver, é porque ela não conseguiu resolver agora. Esse agora, para ela, é tudo, né? Então, a ansiedade, ela acaba produzindo distonias nossas, descontroles nossos, né? Que podem ser menores, que podem ser maiores. E se a gente notar, a questão de que a gente não resolve um problema, fica ansioso, ou de agora, ou pensando em alguma coisa em relação ao futuro, ocorre que o medo está aí ligado a essas situações. É o medo de eu não conseguir resolver, o medo de eu não conseguir superar, o medo de eu não conseguir lá no futuro resolver alguma coisa, né? E aí, desenvolve na pessoa algumas características físicas até, né?
Nós vamos ver isso um pouquinho mais na frente. Então, a gente ressalta mais uma vez que a gente está falando da ansiedade normal do ser humano. Todos somos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Não há a ansiedade doença. Essa tem uma diferença. E um outro detalhe, a ansiedade normal, se não cuidada, ela pode passar a ansiedade doença. Ou até outros tipos de transtornos mentais que têm base aí, ponto de partida, na ansiedade. Esses acontecimentos que se observa, né, na questão da ansiedade que a pessoa desenvolve, a pessoa apresenta naquele momento em que está mais ansiosa, sudorese, começa a suar, o coração bate um pouco mais rápido, né? A respiração também fica um pouco mais ofegante, a pupila dilata, se tiver ali a curiosidade de verificar, né? É aquilo que a gente chama do tal friozinho na barriga, né? Gera essas características aí. É interessante a gente lembrar que esses sintomas que nós citamos, eles podem ou não serem impeditivos. O que é impeditivo? Impedir a criatura de fazer alguma coisa. Vamos dar um exemplo. Imagina que nós tenhamos uma entrevista para um emprego. A gente fica ansioso. É normal, né? A pessoa que fica impávida, parece que não está nem aí, que não tem sentimento, é um outro tipo de transtorno até, né? Mas a pessoa que vai fazer essa entrevista, ela fica ansiosa. Isso é normal. E é até bom, é positivo. Por quê? Porque ela se vendo ali ansiosa, diante daquela entrevista, eu preciso me preparar mais. Ela vai e se prepara. Quando ela está mais segura de si, a ansiedade diminui. Então tem jeito da gente diminuir a ansiedade, né? Essas características ou sintomas iniciais, suor, né? O coração batendo mais um pouquinho, um friozinho na barriga, e eu vou lá, me preparo e isso diminui, é a tal ansiedade normal. Essa daí até nos ajuda. Qual que é o problema? É se esses sintomas vão crescendo à medida que eu fique impedido de fazer o que deveria fazer, né? Aquela mesma entrevista lá, se esses sintomas se ficarem muito grandes, eu não vou conseguir na entrevista. Me impede de fazer alguma coisa. Aí já está indo para o lado do exagero, né? Então daí o controle, a importância, né, que se todos aqueles que tratam disto, quanto os espíritos, né, nos alertam, a importância para que a gente controle a ansiedade normal, para que ela não evolua para transtornos mais sérios, né? Essa maneira da gente controlar a ansiedade normal, a doutrina espírita tem caminhos para isso. Nós vamos ver aqui. O nosso Brasil, ele é o primeiro do mundo inteiro em ansiedade, doença, patológica mesmo, né? Primeiro do mundo. Isso são informações agora de 2018 da OMS, Organização Mundial de Saúde, né? O Brasil, ele tem aproximadamente 10% da população, 10%, com ansiedade patológica, fazendo inclusive tratamento, né? Tratamento material. Os outros 90% também somos ansiosos, mas de uma maneira controlável, né? Mas 10% já necessita do tratamento. Então 10%, a média mundial de ansiedade no mundo inteiro, a média de 3,6%. O Brasil é quase 3 vezes mais, né? Tem a ver, nós vamos ver um pouquinho mais na frente, o Brasil também é o país que mais usa as redes sociais. Aliás, é o segundo lugar. Isso tem muito a ver
o exagero das redes sociais com a ansiedade. Nós também vamos ver isso aí na frente um pouquinho. Interessante também a gente lembrar que se, até reafirmando, nós não cuidarmos da ansiedade que pode avançar, ela pode realmente evoluir e nos impedir, lá na frente, de realizarmos alguma coisa. O tratamento da ansiedade normal, ele é um tratamento relativamente simples. A doutrina espírita tem propostas, né, que fazem exatamente essa estanca, né, essa evolução da ansiedade. E nós vamos ver esses tratamentos mais um pouquinho aqui. Sabemos também que sem nos referirmos à doutrina espírita, mas ao mundo material, que a enfermagem, a medicina, a psicologia, a psiquiatria, né, todos esses ramos da ciência propõem tratamentos para os transtornos mentais. Inclusive os transtornos mais sérios normalmente necessitam da medicação ou de outros tipos de tratamento além do tratamento espiritual. Não é disso que nós vamos falar aqui. Nós vamos falar da normal. Mas eles existem, esses tratamentos, né? São inúmeras técnicas, terapias que ajudam as pessoas a vencerem as suas dificuldades. Existe um estudioso dessa área, né? É um psicólogo. Ele nasceu em Israel e é naturalizado americano. Ele, inclusive, mora nos Estados Unidos. Ele esteve até no Brasil agora, em dezembro último de 2018, para fazer algumas palestras. E ele dá aula numa das maiores universidades e melhores do mundo, que é em Harvard, nos Estados Unidos, né? Sabe do que ele dá aula? Felicidade. Oh, Harvard, né? Já você imagina foguetes e não sei mais o que, e tratamentos médicos e uma série de coisas de ponta. Felicidade é uma coisa de ponta, não é mesmo? Ele dá aula de felicidade. Esse curso dele, que é um curso normal lá dentro da universidade, foi o curso mais concorrido da história de Harvard. Nenhum curso teve tanta matrícula ou tanta procura. É lotado, sempre, né? E ali, e nós lembramos isto porque ele descobriu uma coisa muito interessante. As pessoas ficam ansiosas. Por que elas ficam ansiosas no resumo do resumo? Porque elas querem ser felizes. Querer ser feliz, então o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que ter para ser feliz? E esse psicólogo, né, o nome dele é até diferente, é Tal Ben-Shahar. Ele descobriu que as pessoas buscam a felicidade no lugar errado, onde ela não está, né? Então, tanto ele próprio, ele afirma isso, né, quanto os seus alunos estavam procurando a felicidade no lugar errado. Por isso é que não acha. E ansiedade, mais ansiedade. Porque ela nunca chega. Não daquele lugar que ela não está, né? Aí ele disse o seguinte, prazer externo, aquilo que joga essa aparência para o outro, que nós estamos muito bem, né? Prazer externo, prestígio na comunidade, ausência de emoções negativas, né? Isso, segundo a maioria, e ele também achava, depois mudou de ideia, essas coisas aqui trariam a tal da felicidade. Ele descobriu que não é por aí. Não são esses os elementos, né, que podem fornecer a felicidade. Aí ele propõe quais são, então, aqueles que podem fornecer a felicidade e que a pessoa daí vai ficar menos ansiosa. Porque ela vai procurar no lugar certo. Provavelmente vai achar. A felicidade é relativa, né? Então existe na nossa sociedade de hoje um padrão. A rede social mostra isso.
90% do que está na rede social são pessoas sorridentes, rindo, na praia, com joias, com não sei. Isso é felicidade. As pessoas acham, mas não é nada disso. Aí ele diz o seguinte, ó. 3 aspectos seriam importantes na busca da felicidade. 3 aspectos. O primeiro, importância dos relacionamentos. Qualquer tipo de relacionamento. Entre o casal, entre as pessoas no trabalho, na família, com os vizinhos, no mercado, no banco. Importância dos relacionamentos. E ele diz assim, 1000 amigos no Facebook não vale nenhum de carne e osso. 1000 não vale. Um de carne e osso vale. É uma grande diferença. A pessoa acha que ela está muito feliz. Eu tenho 35 mil seguidores. Não sei qual rede social aí. Né? Isso não diz nada. Absolutamente nada. Né? Então ele diz que esse aspecto é um. E também ficar na família, nos relacionamentos, no emprego, ou onde quer que seja, todo mundo teclando, não adianta nada. Isso não resolve nada, só complica. Né? É normal, infelizmente, nós vemos hoje, se você vai numa festa, tá ali as mesas, as pessoas sentadas e tal, 4, 5 em volta, assim, ó. Ninguém nem olha no outro. Né? Então, privilegiar o relacionamento, conversar, olhar na pessoa, né? Trocar ideias. Ele põe esse como um ponto importante na busca da felicidade. Um outro ponto, simplicidade. Viver com simplicidade. Hoje, e o que é viver com simplicidade segundo o tal Ben-Shahar, né? É fazer uma coisa de cada vez. Nós somos hoje multitarefas, né? Eu tenho que preparar uma palestra, por exemplo. Então, estou estudando, estou lendo, estou escrevendo. Ao mesmo tempo, o celular ligado, dando um monte de bip ali. Ele é louco, né? Ele não para. A televisão ligada, o computador ligado. E eu ali naquele meio. Aí eu estou ali meio fazendo... De repente, toco o bip lá. Já vou eu querer ver o que é. As pessoas estão muito desarvoradas. Multitarefa. Nós não conseguimos fazer isso. Então, viver com simplicidade é fazer uma coisa de cada vez. Se eu vou ler, se eu vou estudar, ou se eu vou fazer algum tipo de trabalho manual, seja lá o que for, vamos concentrar naquilo. No meu trabalho, na minha família, né? E não tentar fazer tudo ao mesmo tempo, que não vai dar. Outro aspecto que ele lembra é apego positivo à família. Ele põe a família como uma parte muito importante na busca da felicidade. Né? Ah, mas eu não tenho família, ou moro numa cidade onde não está minha família. Nós sempre conseguimos um grupo mais harmonioso, que a gente consegue trocar ideias e conviver. Né? Então, ele propõe essas 3 coisas, digamos assim. A importância de todos os tipos de relacionamento, a simplicidade para viver e o apego à família. Uma outra coisa interessante também, uma outra contribuição, né, interessante, é do dramaturgo italiano Luigi Pirandello. Ele já desencarnou, ele viveu entre 1867 e 1936. Ele tinha uma frase que dizia assim, ó, não há uma estrada real para a felicidade, mas sim caminhos diferentes. Há quem é feliz sem coisa nenhuma, enquanto outros são infelizes possuindo tudo. Então, aí é uma prova de que a felicidade não está ligada às coisas materiais. Não está. Né? Está ligado a um outro tipo de coisa. O Jung, né, que foi o psiquiatra, né, que desencarnou em 1961, que seguiu lá o Freud, né, foi um dos seguidores, ele ampliou aí a psicanálise, né, que o Freud inventou a psicanálise, foi o Freud. E ele prosseguiu com isso daí. Ele diz que, em última análise, importa no tratamento de qualquer transtorno mental, da ansiedade também,
né? Primeiro, sacrifício pessoal. Se a gente quer se libertar da ansiedade que está meio que exagerando, nós temos que fazer algum sacrifíciozinho, né? Por exemplo, esquecer o celular. Um exemplo, né? Ou tem gente que dorme com o celular ligado embaixo do travesseiro. Põe ele lá para vibrar, para acordar ele mesmo, para ele atender de madrugada. Isso já saiu do controle, né? Então, sacrifício pessoal, seriedade de propósito, e ele acrescenta, como médico que foi, a abnegação dos que tratam. Mesmo os profissionais da área de saúde que tratam, né, o paciente, e também nós na casa espírita, quando recebemos essas pessoas. É muito importante a abnegação, né, das pessoas umas em relação às outras. Nós falamos aqui também, para fechar mais essa partezinha que falou da parte mais material dessas questões, para a gente entrar na espiritual, na USP, Universidade de São Paulo, né, que é uma das maiores do mundo, é a maior do Brasil, mas é uma das maiores do mundo e mais importantes. Lá tem um laboratório, um ambulatório, que é o ambulatório da ansiedade. Recebe para tratamento tropas de pessoas, de tanto que tem. Né? São Paulo é uma cidade muito nervosa, né? Ali tem muita gente ansiosa, né? Então, esse diretor desse ambulatório, ele chama Márcio Bernick, e ele até achei interessante, ele como profissional na área material, né? Um médico e de uma universidade desse porte, ele diz o seguinte, que cabe a quem vai tratar do lado material, médico, enfermeiro, psicólogo, psiquiatra, cabe que ele avalie se ele já ultrapassou ou não aquela barreira em que a ansiedade já é doença. Até onde ela é normal, a partir de quando ela é doença. Ele reconhece que eles não sabem identificar com precisão. E olha o que ele fala, que eu achei interessante. Cabe ao terapeuta avaliar o sofrimento do paciente, a incapacidade que ele tenha de reagir por conta própria, sem ser impeditivo, né, que a gente falou, em reagir por conta própria ao medo, que o oprime. Né? O medo paralisa, se for em exagero. Né? Então, cabe ao terapeuta e avaliar aí onde é que aquela pessoa está. Qual nível? Né? Na prática, isso que eu achei interessante, acaba havendo muita gente medicada sem necessidade. Então, muitas pessoas, até por conta própria, recorrem a remédios e mais remédios que dão uma série de problemas, a gente sabe, sem necessidade. Isso a gente tem que ter muito cuidado com isso aí. Bom, a ciência, quando ela estuda a questão dos transtornos mentais, seja ele qual for, inclusive a ansiedade, ela não considera a existência do espírito. Né? O Freud, por exemplo, ele foi um dos que mais avançou, foi o criador da psicanálise. Ele para tudo na infância. Para ele, tudo de ruim aconteceu foi na infância. Né? Mas, aí, se a pessoa teve uma infância, vamos dizer, ruim, o que a gente imagina que ela vai ser no futuro? Um trapo qualquer, porque ela teve uma infância horrorosa. Né? E nós sabemos que não é por aí. Outros cientistas, mais depois dele, do Jung, mais atuais, né, mais recentes, eles já estão fazendo, incorporando, né, nesse aspecto do tratamento das doenças mentais, a existência do espírito, até a regressão de memória, né, a memória passa da infância e vai para trás, na vida anterior, nas outras anteriores ainda. Mas, de modo geral, nessa questão, a questão do espírito está muito ainda pouco, né, inserida na medicina, na psicologia, na psiquiatria material. Mesmo assim,
a ciência oficial, ela desenvolveu vários tratamentos, várias maneiras de fazer diagnóstico, tem isso evoluído, aperfeiçoado e tem ajudado milhões de pessoas no mundo inteiro. Sabemos, inclusive, que muitas vezes é necessário o tratamento material ao lado do espiritual, né, para que se supere aquela questão quando são transtornos mais sérios. Né? Há no meio espírita também a consideração de que tudo é obsessor. Também não é assim. É um exagero. Né? Ivone Pereira, ela perguntou para o Bezerra de Menezes, né, que era um dos seus guias espirituais e psicografou obras através dela. No livro Recordações da Mediunidade, ela perguntou assim para o Bezerra de Menezes: as doenças mentais são sempre ligadas a problemas espirituais? Ou seja, é tudo, né, devido à questão espiritual, e o contexto ali no momento, no livro, era com relação à obsessão. Né? O Bezerra responde assim, ó: certamente, ou então tudo é espírito? Certamente, mas com algumas exceções. Né? Tais como fadiga mental. Fadiga mental pode produzir problemas e transtornos mentais, entre eles ansiedade. A pessoa está fadigada, pegou coisa demais para fazer, não vai dar conta daquilo. É o tal do multitarefa, quer fazer tudo ao mesmo tempo. Temos que ser mais simples. Né? Outra, depressões causadas por doenças. Isso também é um fato. Né? A pessoa às vezes recebe um diagnóstico de uma doença mais difícil. Lá na frente ela até se curou. Né? Mas na hora ali, ele tem um baque. Ele tem uma espécie de depressão. Né? Ela pode ser passageira, mais duradoura um pouco, né? Mas, ou seja, não tem causa espiritual. É uma causa por causa da doença. Impurezas do sangue, sífilis e outras mais, o Bezerra de Menezes citou. Então, ele diz que nem todos os problemas mentais, entre eles a ansiedade, teria fundo, né, ou origem na obsessão. Nem todos. Bezerra lembra também que o espírito, quando está desencarnado, ele tem as suas emoções multiplicadas. Nós, quando desencarnamos, as nossas emoções elas ficam mais fortes. Né? Ele cita uma delas, o remorso. Ele diz que o remorso, Bezerra de Menezes falando, o remorso é um dos sentimentos que no plano espiritual, já que no material a pessoa passa dificuldades quando ela tem esse tipo de sentimento. Né? Mas no plano espiritual o negócio é mais intenso. Né? De tal forma que, diz o Bezerra, ó, poderá mesmo até enlouquecer o espírito, o remorso. Então é bom a gente não errar nada, né, para não ter remorso de nada, porque do lado de lá ele vai pegar. Né? O negócio lá, né, é mais intenso. Aí ele fala assim, o espírito desse exemplo, do caso do remorso, ele vai reencarnar, né, com predisposições a desequilíbrios mentais. Então vem lá da encarnação passada. Né? E aí poderá, ou não, gerar doença mental. E ele fala uma coisa interessante. Nesse caso, ele é um obsediado por si mesmo, da sua própria memória passada. Então não tem nada a ver com outro espírito influenciando ali, mas é ele mesmo. Somos nós mesmos. Né? Então é interessante a gente lembrar, nós espíritas, que nós somos espíritos eternos, com a carga que veio do passado. Se a gente está aqui com um problema é porque ela não é boa. Se fosse uma carga maravilhosa, eu ia ser missionário. Né? Ou então não estava aqui na Terra encarnado. Estava cuidando dos destinos da humanidade lá em planos mais elevados. Né? Mas nós estamos aqui porque a gente tem um passado ainda a resolver alguma coisa. Né? Então isso é importante para a gente saber e até entender que esse é um processo que nós estamos sujeitos a eles. E também podemos nos desligar ou sair dele e nos melhorar.
A respeito disso, o Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na questão 341, ele usa até essa mesma palavra, né? O Kardec já estava sempre mesmo à frente, a gente sabe disso, mas ele usa essa palavra, ansiedade mesmo. Ele pergunta assim aos espíritos: a incerteza que se encontra o espírito sobre eventuais sucessos nas provas que vai suportar ao reencarnar, né? Pode ser para ele uma causa de ansiedade? Aí os espíritos respondem: uma ansiedade e bem grande, visto que ele pode passar pelas provas de uma maneira tranquila e, né, superar aquilo ali, ou não. Então ele fica ansioso. Então, quanto mais problemas nós trazemos do passado, mais tendência nós temos de sermos ansiosos. Porque nós sabemos que às vezes nós estamos numa encarnação tipo assim: daqui eu viro a esquina ou não. Ou eu tenho que virar a esquina. Né? Eu tenho que me mudar. Eu tenho que melhorar. Então isso traz ansiedade, mas essa é uma ansiedade que está gravada no espírito, que naturalmente transfere para o corpo material. É o nosso passado, é a nossa memória. Então, nós podemos ter como causas de transtornos mentais, entre eles a ansiedade, o nosso passado ou o próprio presente. Podemos fazer coisas hoje, na própria encarnação, que gere aí algum problema nessa área. E qual que seria, então, uma sugestão de conduta, né, para a gente tentar melhorar a nossa ansiedade normal, não a doença. Doença pode também ter a mesma coisa, e qualquer outro tipo de transtorno mental pode seguir a mesma sugestão. Alguns transtornos terão que ser somados tratamentos materiais. Não há como, né, a ciência já oferece, né, grandes caminhos para resolver problemas nessa área. Bom, a doutrina espírita, ela, com essa visão da existência da vida anterior, né, a existência do espírito que pré-existe e que continua após a morte do corpo, essa é a chave maior para entender e procurar resolver os problemas. Então, a gente, digamos assim, não seria uma receita de bolo, mas uma sugestão em 4 passos para que a gente possa tentar, né, melhorar o nosso nível de ansiedade. Todos nós temos um pouquinho mesmo. Primeiro passo: querer e crer. Eu quero resolver o problema e creio que vou conseguir. Vou crer nisto. Né? Jesus, quando recebia as pessoas que o procuravam para curá-los, né, ele sempre levava, né, a conversa ou o assunto para esse lado. Você quer que eu te cure? Quer mesmo? Você crê? Você acredita que eu posso te curar? Então isso é muito importante. Querer vamos dizer assim, é uma vontade nossa, claro, bem dirigida. Dirigida para uma coisa boa, querer melhorar aquele problema ali. Né? E o que isso acarreta? Né? Ela diminui a nossa infelicidade. Estou passando por um problema, então estou ansioso, então eu quero sair, né, dessa situação. Ela já me dá um alívio, digamos assim. O querer é importante. E crer é acreditar com lógica, né, que é possível, né, que eu saia dessa situação. E esse acreditar, eu busco, né, através da minha informação. A doutrina espírita oferece, né, a literatura espírita, conversas com os espíritas, com pessoas que atendem nessa área. Né? Tudo isso aí leva a pessoa a ir se harmonizando consigo mesma. Né? Querer e crer. Segundo aspecto, considerar que somos espíritos eternos.
Se a gente não considera que somos espíritos eternos, nós vamos achar que isto é uma injustiça que está acontecendo comigo. Por que não acontece com o outro? Por que comigo? Né? Então, se eu vou atrás de uma informação, né, espiritual que me mostra a minha posição na humanidade, né? Eu tive vidas anteriores, estou hoje reencarnado e terei vidas posteriores. Isso é de uma importância muito grande no tratamento dos transtornos mentais, porque a mente é o espírito. A mente somos nós. E se nós estamos com transtorno, é porque tem algum problema aí a ser resolvido, né? O Jorge Andréa, no livro Psicologia Espírita, ele lembra que o homem moderno ele está afastado das questões espirituais. Ninguém pensa nisso, quase ninguém. Nós espíritas pensamos, claro, mas a maioria das pessoas não. Não é? São pessoas que não acreditam às vezes em nada, ou que acreditam, mas também para ela tanto faz ser A ou B, ou ser de um jeito ou ser do outro, ela não está muito aí não. Né? Então, ele diz isso daí, que o homem está afastado das questões espirituais e procura resolver os seus problemas de uma maneira fantasiosa, de uma maneira que não vai ter resultado. Há pouco tempo atrás passou na televisão, no Globo Repórter, um programa só sobre ansiedade. Esse negócio está bombando no mundo inteiro mesmo, né? A ansiedade. E a gente fica impressionado, lá nada de falar em espírito. Né? Nada de falar em espírito. Psicólogos famosos, psiquiatras famosos, não estamos desmerecendo o trabalho deles. Mas o nível que eles levam, alguns, né, para resolver o problema, chega a ser até engraçado. Teve uma paciente lá que deu o depoimento dela o seguinte, que ela é muito ansiosa. Ansiosa demais, isso está trazendo problemas, e pelo que a gente pôde perceber pelo depoimento dela, aquilo estava se agravando, estava aumentando. Então, o que ela resolveu o seguinte, ela adotou um time lá no Rio de Janeiro, não sei qual time lá que fosse, e quando ele fosse jogar, ela ia ver o jogo. E que ela gritava tudo que ela sabia. Ela voltava para casa bem mais calma. Isso vai resolver? Isso é passageiro. Não foi no cerne da questão. Onde está o problema? Não é gritando que eu vou resolver nada. Isso é coisa externa. E ali, num programa de nível nacional, dizendo que isso é uma terapia, que isso é uma saída. Não é. Conforme diz o Jorge Andréa, não se atinge nessas posturas exteriores o cerne da questão. Onde está o problema? A origem não se atinge. Então, só se resolve, né, os problemas com conhecimento e entendimento. Então, entender que nós somos espíritos eternos, isso é muito importante. Foi aquele segundo passo. Né? Um outro passo, terceiro, é a questão, quem lembra muito desse passo é a Joana de Ângeles. É racionalizar o problema. O que é isso? Racionalizar, né? Procurar compreender com lógica, com razão, usar o raciocínio, racionalizar. Ver aquele problema raciocinando. Isso é racionalizar. Né? A Joana de Ângeles, no Conflitos Existenciais, nesse livro, diz o seguinte, que a terapêutica libertadora há de iniciar-se na racionalização do problema. Vamos entender que problema é esse. Aonde ele surgiu, onde que estaria a causa, né? Como que isso funciona, o que eu posso fazer. Então vamos entender o problema. Não é sair gritando que vou resolver sem entender nada, que eu não vou resolver nada. Né? E ela diz que com isso a gente vai desenvolvendo paciência e equilíbrio. Com o desenvolvimento da paciência e do equilíbrio, a gente consegue, né, superar muitos problemas. E ela também, continuando, ela afirma
que o sofredor, né, na verdade, é um devedor em processo de resgate. Isso é muito importante. Que se está havendo sofrimento, está havendo resgate. E isso, a criatura que entende, né, que somos seres nossas encarnações são múltiplas, isso dá uma tranquilidade para a pessoa. Bom, eu estou aqui, Deus é justo, não está fazendo isso não é só comigo, tem uma origem, né? Vamos então tentar resolver. Isso faz com que a pessoa fique mais tranquila. Neste ponto, a Joana de Ângeles ainda, ela diz que se nós olharmos o mundo com essa paciência que ela falou, né, com mais tranquilidade, a gente vai desenvolver uma característica importante, que é a serenidade. O que é serenidade? Né? Estar sereno. Estar o quê? Sem ausência pela ausência, né, de perturbações. Não há perturbação. A pessoa serena não é perturbada. Né? Sem agitações. Denota daí paz de espírito, tranquilidade. Então, atingir a serenidade é o objetivo para resolver os problemas, né, aí da ansiedade. O Emmanuel lembra também no livro Calma que a serenidade não é uma coisa que nós possamos ter para a hora tranquila. Na hora tranquila a gente é sereno mesmo. Mas a serenidade é para a gente desenvolver e usar a serenidade na hora difícil. Aí é que a gente tem que usar a serenidade. Aí é que é importante, né, o uso dela. Um quarto e último passo. Depois nós vamos recordar os 4 aí. Um quarto e último passo. O hábito da oração e do trabalho no bem. Isso cura a ansiedade. Oração e trabalho no bem. O André Luiz, no livro Missionários da Luz, ele diz que as ansiedades existem, né? E não se curam à força desses raciocínios no mundo, esses raciocínios materiais. Gritar lá no estádio de futebol, por exemplo, né? Isso são fantasias. Isso não é uma realidade. É indispensável, lembra o André Luiz, recorrer à oração, confiando, né, os problemas que nós temos, as nossas diferenças que possam haver, a Deus, aos nossos guias espirituais. Então, a oração é uma ferramenta poderosa quando feita, né, com tranquilidade e a pessoa acreditando naquilo. Existiu um médico, ele viveu entre 1870 e 1937, já desencarnou, portanto. Ele era um psicólogo austríaco e ele dava uma recomendação para os pacientes dele interessante. Ele dizia assim: você poderá ficar curado. Nós estamos falando da ansiedade que não é aquela de doença, da ansiedade normal. Você poderá ficar curado em 15 dias, se você seguir essa minha prescrição aqui. Aí o paciente, 15 dias, qual é? Me fala que eu vou seguir. Aí ele diz assim: diariamente, tente pensar como você poderá fazer alguém feliz. Desliga dele mesmo, né, dos problemas que só fica ali, ele. Sai um pouco de si, vê o outro. Ele dizia que em 15 dias ia estar curado. Veja como você pode fazer alguém feliz. É o trabalho no bem, né? Então, o maior antídoto daí quanto à ansiedade é a caridade. Não é verdade? O Kardec, na pergunta 860 do Livro dos Espíritos, ele coloca lá, entre perguntas e respostas lá, que o objetivo único da nossa vida aqui, da encarnação, é fazer o bem. Único, ele coloca como um único. Fazer o bem. Evidentemente que nós temos uma série de coisas que nós temos que cumprir, né? Temos que trabalhar, prover a questão da família, de saúde, de alimentação, de cultura, estudo, uma série de coisas.
Mas isso tudo é um meio para nós cumprirmos o nosso objetivo maior na Terra. Fazer o bem, segundo Kardec. Aí é que vem aquela frase famosa dele. Fora da caridade não há salvação. E não tem mesmo. A Joana de Ângeles ainda lembra que a serenidade é uma medicação de emergência. Se o negócio está pegando, se o bicho está pegando, vão lançar a mão de um remédio de emergência mesmo. A serenidade. Vamos tranquilizar, vamos procurar uma maneira, né, de acharmos um caminho aí para mais tranquilidade. André Luiz, no livro Agenda Cristã, ele lembra uma coisa muito interessante. Parece até que ele estava prevendo o que vinha por aí no futuro, né? Ele diz assim: em tempo algum, isso traz ansiedade, empolgar-se por emoções desordenadas ante ocorrências que apaixonam a opinião pública. Olha aí na rede social, 90% do que está lá não se sabe se é verdadeiro, ou mesmo que seja verdadeiro, né? O André Luiz dizia assim: acalmar-se, não passar essas coisas para frente. Morreu ali. Acalmar-se é acalmar os outros. Para que a gente vai pôr lenha na fogueira? Né? A gente tem que se acalmar. O espírita, principalmente, tem que dar esse exemplo. Tem mil notícias horrorosas passando ali, toda hora ali no celular, na televisão. O Emmanuel já dizia, né? O mal não merece comentários. Morre ali. E a gente, como espírita, né, deve ser aí aquele que dá o exemplo de não replicar tudo isso, né? De não fazer os outros ficarem ansiosos. Para quê? Vai resolver nada. Só vai piorar a vida das pessoas. De modo que, concluindo, a gente podia resumir, então, os nossos 4 passos, né? Para sugestão, né? Para a gente vencer a nossa ansiedade, que é normal, mas para a gente não deixar ela pôr muitas manguinhas de fora. Né? Primeiro deles, querer e crer. Quero resolver esse problema e creio que posso. Segundo, somos espíritos eternos, temos débitos, e nós viemos para essa encarnação, né, com estes problemas. Então, a gente sabendo disso, a gente tem mais tranquilidade. Porque a gente sabe que tudo tem sua explicação. Isso é importante entender. Né? Racionalizar o problema. Vamos entender o que é ele, como que é esse problema, que maneira eu posso sair dele. Né? E o hábito da oração e do trabalho no bem. Para encerrar mesmo de tudo, nós vamos contar uma historinha de 2 minutos. No Ciro o Grande, né, que é um conquistador, um general conquistador lá da Pérsia, né, há 600 anos antes de Cristo ainda, ele era um conquistador temido por todos, né, mas olha que mesmo os conquistadores temidos, né, ele desencarnou com 29 anos numa batalha. Quer dizer, a vida é frágil, né? Mas as pessoas sabiam que quando ele ia ao avançar, né, sobre alguma cidade, algum território, ele iria ganhar, era líquido e certo. Então as pessoas, se sabiam antecipadamente, a população preparava e fugia. Saía catando tudo que era coisas mais importantes para eles e tal, já ia fugindo. Então nesse ano aí, numa dessas ações, né, do Ciro o Grande, ele foi invadir uma cidade de nome Priene. Ao invadir, ao ter esse desejo, e aquilo já foi começado a ser organizado para acontecer, alguém passou para a população da cidade que aquilo viria, eles começaram então a fazer suas malas e fugir. E as pessoas todas agitadas e todas ansiosas e correndo para lá e para cá e leva isso, não, isso não dá, isso é pesado, onde nós vamos, para onde? E tinha uma pessoa que estava calma.
bem tranquila no meio daquela confusão toda. Era o Bias. Bias era um filósofo grego, era um dos considerados um dos maiores filósofos da Grécia Antiga, né? E as pessoas, vendo ele tranquilo daquela forma, perguntaram para ele, mas o senhor não vai organizar as coisas para o senhor levar e tudo mais e tal? Ele disse assim, não precisa. Eu trago tudo comigo. Né? O que ele traz com ele? A tranquilidade, né? Tudo aquilo que ele desenvolveu, né? Durante a sua vida de pessoa de bem, né? A retidão, a compreensão, a misericórdia com os outros e assim por diante. Então, o importante ele traz com ele. Então, isso é um símbolo, né? Para a gente verificar de que muitas vezes nós estamos correndo atrás daquele pedaço de tijolo, sei lá o que eu posso levar. Esqueço que as coisas importantes não são essas materiais, são as espirituais. Então o nosso foco no espírito, ele é muito mais importante, porque o espírito é eterno, a matéria não é. Não com isso, vamos abandonar tudo, né, no mundo, vou sair por aí com mochila nas costas, tomando banho em cachoeira. Não é por aí, né? Nós, com seriedade, né, nós focarmos, darmos mais importância às coisas espirituais do que às materiais. Isso faz a nossa ansiedade diminuir. Porque para as coisas materiais, a luta às vezes é tão grande que não vale nem a pena. E o resultado daquilo é nenhum. Né? Então, fica conosco, né? A sugestão que vem dos nossos amigos espirituais, dos estudiosos, né? Que nós espíritas, né, temos conosco essa grande ferramenta que é a consideração da existência do Espírito Eterno. Que Jesus nos abençoe, esteja conosco, né, e diante das nossas dificuldades, né, vamos lançar a mão do que a doutrina espírita nos oferece para a nossa tranquilidade, nossa serenidade. Muito obrigado.